Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu tô de vermelhinho. Comunista, esquerdopata. Malafaia vai odiar isso. Mas enfim, antes de começar o vídeo, pessoal, só queria mandar um abraço pro professor J. Neves, né, José Alessandro Neves, e pro professor Fábio Sabino. Que ontem o professor J. Neves, ele fez uma live comemorando os 20 mil inscritos dele no canal. Ele me convidou via WhatsApp, eu não pude ir porque eu falei que eu estava enfermo, né? Eu até falei, eu não ando muito bem de saúde, eu não estou podendo participar muito de live. Até esses vídeos que eu faço aqui no canal, eu tenho feito meio que forçado, porque o YouTube você tem que ter atividade, senão o canal morre. Porque senão nem isso eu estaria fazendo, porque ultimamente eu estou lidando com alguns probleminhas de saúde, então é difícil vir fazer live, é incômodo. Eu tenho até uma live marcada dia 10, no dia 3 de outubro, que é no canal do Shaolin, porque ele me convidou com antecedência. Porque se fosse hoje eu nem aceitaria, mas é difícil para mim. Aí eu dei um salve lá no canal dele, no chat. O Sabino ainda brincou comigo, mandou eu entrar, senão ia quebrar minha cara. Mas é brincadeira só, tá, pessoal? Um abraço aí pro Sabino. Mas desculpa, professor, ultimamente está difícil para eu participar de lives, tá? Mas parabéns ao professor J. Neves, quem quiser conhecer o canal dele, conheça. Ele é um puta exegeta, sabe grego e hebraico de uma forma didática brilhante. Eu recomendo, tá? Quem sabe um dia eu não convide ele para fazer uma live aqui no canal. Se bem que ele já participou do meu canal já faz uns anos aqui, tá? Mas parabéns a ele. Bom, pessoal, esse vídeo que eu vou fazer aqui hoje, eu vou falar que é um vídeo meio ousado, ou arriscado, né? Por quê? Porque eu vou estar lidando com uma problemáticazinha de hebreus, do grego, e eu não sei muito bem grego. Eu só até estudo a terminologia das palavras. Para fazer um vídeo eu estudo bastante, eu pego o aparato crítico, o dicionário, que dicionários são muito bons, mas não é bem meu campo de estudo. O que eu estudei um pouco mais foi o hebraico, né? Que quando eu comecei o canal, eu já estudava o hebraico. Agora o grego, eu só sei por causa da teologia mesmo. E ainda assim, estou engateando ainda, tá? Mas é que tem uma problemáticazinha em Hebreus 8.4 que eu acho interessante, eu queria mostrar para vocês, já que eu estou falando sobre Hebreus. O que eu mostrar aqui para vocês, se vocês quiserem ver uma coisa melhor explicada, mais didática, dentro da gramática do grego, eu recomendo que vocês procurem o canal Multiversal Flaviana, que é do Francis e do Scania. O Scania, assim, ele é um estudado em grego, ele estudou vários tipos de grego, ele até me deu umas dicas, entendeu? E ele, sim, é foda no grego. E ele já fez um vídeo sobre isso no canal dele. Eu não vou lembrar o nome do vídeo, até porque o canal deles o formato é mais lives, e você sabe que minha cabeça não é muito boa, né? Às vezes eu não lembro nem dos vídeos que eu fiz aqui no meu canal. Mas quem quiser, procure eles lá no canal Multiversal Flaviana, quem tiver interesse de ver um trabalho melhor. E perguntem lá, olha, o Ronaldo falou que você tem um vídeo sobre Hebreus 8.4 e tal, não sei o quê. Você pode me indicar qual é o link? Que aí vocês vão ver um trabalho um pouco mais didático, mais gramatical dentro da língua grega, tá? Mas eu só vou expor para vocês o que está acontecendo aqui. Qual é a problemáticazinha? Aqui em Hebreus 8, que nem nós já vimos nessa série de Hebreus, o autor de Hebreus ele tem aquela ideia de que Jesus é um sacerdote celeste. Ele é um sacerdote e tudo é espiritual. Tem um templo lá no céu. O templo de Moisés era só um reflexo do templo verdadeiro que está lá no céu. E Jesus era o sacerdote verdadeiro, não como os sacerdotes que estão aqui na terra. Tanto que aqui no versículo 2, ó, ele fala assim, ó, ele é o ministro do santuário e da tenda, a verdadeira, armada pelo Senhor. Então ele acha que tem uma tenda verdadeira, que era aquela tenda onde ficava a Arca da Aliança e tal, só que ela fica no céu, não na terra, é espiritual. As coisas terrestres eram só sombra das coisas celestes. Então é mais ou menos essa a visão de Hebreus. Só para vocês terem uma ideia do contexto. Por que é importante a gente ver o contexto para entender esse versículo? Porque ele está falando que as coisas terrestres só eram sombra das coisas celestes. As celestes são as verdadeiras, as terrestres não. Deu para entender o contexto, né? O sacerdote não era nada, o sacerdote verdadeiro era Jesus, tá? Aí quando chega no versículo 4, ele fala assim, de Jesus. Na verdade, contudo, se Jesus estivesse na terra, não seria nem mesmo sacerdote, porque Jesus não era da tribo de Levi. Então essa frasezinha que ele coloca aqui, ó, se estivesse na terra, é que gera o problema. Por que é o problema, Ronaldo? Vou explicar para vocês. Essa palavrinha aqui, ó, estivesse, que vocês estão vendo aí, se estivesse na terra, ela é uma conjugação do verbo grego eimi. Vou escrever aqui em português, eimi, que em grego é aqui eu acho que eu anotei a letrinha errada, pessoal, mas eu acho que aqui é essa daqui, tá? Eimi. Esse verbo eimi, ele expressa duas coisas no grego. Ele expressa o ser, o verbo ser, e o verbo existir.
Tanto que eu sou em grego é ego eimi, ou seja, eu sou. Jesus usa muito essa palavra em João, né? Antes do filho de Abraão existisse, eu sou. Ego eimi. Então eimi pode ser tanto o verbo ser quanto existir. Esses dois verbos, apesar de serem distintos, eles denotam aquilo que existe, aquilo que é real. Por exemplo, se eu falar assim, ó, meu gato está aqui, ele é um ser existente, é um ser vivente. Ele existe, então dá no mesmo. O verbo ser ou o verbo existir expressa aquilo que há, aquilo que existe, correto? Só que aqui em Hebreus 8:4, esse verbo, ele está só como em. É duas letrinhas em grego, tá? Inclusive aqui, eu acho que não é essa letrinha aqui não, tá, pessoal? Deixa eu até apagar aqui. O emi, eu não lembro qual que era o emi, tá? Vou deixar só assim, depois... Eu vou escrever aqui com M em português mesmo, tá? Depois vocês veem no aparato crítico. Eu botei uma palavrinha errada. Então esse verbo em, ele é uma variação do verbo emi. Segundo o aparato crítico, ele está na terceira pessoa do singular, que é ele. Ele, no caso, seria Jesus. E está no pretérito imperfeito. O que é pretérito? É passado. Então isso daqui é um verbo que está ele no passado. Então aqui em, conforme está ali no texto grego, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Em epi, epi é uma preposição, que quer dizer sobre, ou epi. A terra, que é ge, que é terra, tá? Ó, se estivesse na terra, então seria assim, tá? Em epi, ge. Só que como esse verbo aqui está no passado, então ele teria que expressar algo no passado. Então aqui seria assim, em vez de ser existir ou ser, seria existido no passado. Faria mais sentido. Então aqui essa frasezinha aqui de Hebreus, alguns entendem que ela seria assim, ó. Se ele estivesse existido ou estado, vou colocar estado, tá? Na terra, nem sacerdote seria. Então alguns argumentam que essa expressão aqui em grego, ela seria mais adequada do passado. Até porque, que nem nós vimos, o autor está falando de coisa celeste, de um santuário que tem lá no céu, que ninguém nunca viu, mas sabe lá como ele sabe que existiu. O autor está falando de ofertas e sacrifícios lá no céu, que Jesus é o sumo sacerdote, então tudo para ele é espiritual. Então o que dá a entender é que ele está falando isso aqui, ó. Se Jesus tivesse estado na terra, nem sacerdote ele seria. Vamos ver dois exemplos aqui para vocês verem do passado. Eu vou começar com Lucas 18:23. Aqui é a parábola do rico notável. Aí Lucas fala assim: ele, porém, ouvindo isso, ficou cheio de tristeza, pois era muito rico. O que ele está dizendo? Que o homem muito rico, ele ficou triste no passado. Então, é um primeiro exemplo. Esse exemplo é meio fraquinho. João 5:2. João 5:2 é mais interessante. Não, João 3:1 primeiro. João 3:1. Que usa esse mesmo verbo na mesma forma. Olha aqui, ó. É o encontro de Jesus com Nicodemos. Havia, no passado, o verbo existir, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, o notável entre os judeus. Então, como é que eles traduzem aqui em João o mesmo verbo na mesma conjugação? As Bíblias traduzem como havia. Quer dizer que havia no passado. Como eu falei, é o verbo ser ou existir. Então havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, no passado. Já em João 5:2, aqui vai depender da tradução e da variação textual, tá? Que a Bíblia utilizar. Porque aqui fala assim, ó. Existe em Jerusalém, junto à porta das ovelhas, uma piscina, que em hebraico se chama Betzada. Só que algumas Bíblias colocam assim, ó. Existia em Jerusalém. Porque aqui o autor está escrevendo distante dos acontecimentos, provavelmente pós a queda de Jerusalém. Então seria aqui o verbo no passado, ó, existia. Então vocês estão entendendo? Ó, havia, existia, etc. Então quando ele fala aqui, ó, se estivesse na terra, mesmo em português esse estivesse, dá a impressão que é no passado. Olha, se ele tivesse tido aqui na terra, ou existido, ou havido aqui na terra, ele nem sacerdote seria. Então algumas pessoas argumentam
É claro que isso também é um argumento moderno, tá, da crítica textual, que a tradução correta, se estivesse estado ou havido ou existido na Terra, seria uma tradução mais coerente. Até porque o autor de Hebreus está falando que essas coisas na Terra não existem, que só existe no céu, o santuário, o templo, as ofertas, o próprio Jesus, que é o sumo sacerdote. Então dá a impressão que o autor de Hebreus está falando que Jesus nunca esteve na Terra fisicamente. O que também era comum naquela época, tinha uma seita chamada docetismo, ou docetas, que eles acreditavam que Jesus era só um pneuma, um espírito, que ele nunca teve realmente fisicamente na Terra, que ele era só uma aparência. É uma hipótese? Sim, é só uma hipótese, tá? Agora, a maioria das Bíblias traduzem assim, tá? Então, como eu falei, como aqui a gente está trabalhando só com uma hipótese, com uma suposição, então eu deixo para cada um tirar suas conclusões. Até porque a gente vai ter uma contradiçãozinha aqui também com aquela passagem de Hebreus que eu falei que ele foi abandonado por Deus. Ali dá a entender que ele tinha realmente estado na Terra, né? Que ele morreu abandonado por Deus. Então gera essa contradiçãozinha. Então, cada um tire suas conclusões, tá? Mas não deixa de ser um tema interessante, tá? E que nem eu falei no começo do vídeo, quem quiser ver mais sobre isso daqui, uma explicação gramatical mais honesta, mais profunda, mais feita na base no grego, procurem lá o canal do Scani e do Francis, que é o Multiversal Flaviana, que eu tenho certeza que eles já fizeram um vídeo sobre isso, tá? Comentem lá, olha, o Ronaldo falou de tal vídeo, não sei o quê. Aí eles podem mandar o link para vocês. Aí vocês vão ver uma explicação mais gramatical, mais coerente. Aqui eu só estou citando porque eu estou falando de Hebreus, tá bom? Então tá aí, galerinha. Quem gostou, por favor, dê um like no vídeo, tá? Considere atualizar a página, que o YouTube anda meio bugado. Ativa o bendito sininho, se bem que não tem adiantado muito, né? Mas vai que de repente o YouTube começa a avisar quando eu faço um vídeo novo. Ou considere entrar nas listas de transmissão que eu tenho. WhatsApp, Telegram. Não é grupo, pela 10ª vez, não é grupo, tá bom? Comente aí também o que vocês acharam. Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.